Oi, bem-vindo de volta ao Consultor Office. Este é o primeiro vídeo de uma série onde você vai aprender algumas técnicas para tratar de laços longos. O que vem a ser isso? Bom, se você vai processar alguma coisa demorada ou repetidas vezes, no caso muitas vezes, você usa os laços. Você pode usar os loops do VBA, for, next, você pode usar do, while, uma série de combinações diferentes. Mas a questão aqui é o seguinte, e se você tiver um arquivo demorado de processar? Provavelmente você roda a sua macro, ela vai processando cada linha, mas o usuário fica olhando e vê o cursor girando e nada. Bom, aqui você vai aprender a pelo menos informar o usuário e nos próximos vídeos informar a respeito do progresso. Bom, para você aprender, começando aqui do primeiro vídeo, faça o download de um arquivo que está na descrição do vídeo, o link está aí, é só clicar. Ele se chama Tempo e Progresso. Assim que você abrir, provavelmente vai aparecer uma tarja amarela pedindo para você habilitar as macros. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que você vai encontrar nesse arquivo. Aqui você tem uma planilha que representa um trecho de um banco de dados. Imagine que é o registro de vendas efetuadas pelos vendedores listados aqui, as regiões do Brasil, o código do produto que foi comprado, o valor da venda, a comissão que foi tirada pelo vendedor e um bônus, aqui existe uma formulinha que compara se a venda daquela data superou o valor de R$ 2.000. Se superou, então o vendedor vai ter um bônus extra, que equivale a 2% da venda. No caso, a comissão é uma fórmula simples que pega 5%. Isso se o status for ok, quer dizer, a venda foi concluída. Pode ser que em alguma venda o cliente não ficou satisfeito, por algum motivo interrompeu. Então aqui aparece a palavra cancelada. A comissão só vai acontecer se realmente tiver escrito ok nessa coluna. Bom, as fórmulas aqui elas são bastante simples, é um intervalo comum. Vamos ver quanto ele tem de tamanho. Clicando aqui no começo, vou apertar o atalho Ctrl e a seta para baixo. Aqui. Ele chegou na linha 10.004. Não é um banco muito grande comparado com os bancos de dados corporativos, mas é suficiente para a gente usar aqui na atividade. De volta aqui em cima. Bom, você pode aplicar classificação, filtragem, como um banco de dados qualquer. Mas qual que é o objetivo de existir uma macro aqui? Pode ser que você tenha recebido esse banco de dados de algum sistema e muitas pessoas digitaram. Só que digitaram de maneira errada ou de maneira muito diferente. Dá uma observada aqui na coluna do vendedor. Você vê nomes em maiúscula, nomes em minúscula, nomes com espaços antes, espaços depois. Realmente uma bagunça aqui. Um dos objetivos dessa macro é percorrer todos os registros do banco de dados, partindo aqui da primeira célula, atrás da informação de nome de vendedor. E todos os nomes vão ser nivelados aqui. Eles vão ficar com as iniciais em letra maiúscula. No caso região aqui, está tudo certo, mas o código de produto também existe um erro. O código de produto ele é composto de 4 letras para identificar, por exemplo, o segmento de mercado ou a seção da loja. Depois vem um hífen, 4 dígitos, outro hífen e 2 dígitos. Acontece que algumas digitações omitiram esses hífens aqui. Então você não está vendo e outras linhas a sintaxe está correta. O outro objetivo da macro é exatamente alinhar tudo isso daqui. Primeiro a macro vai remover todos os hífens, depois vai reaplicar um formato aqui separando as 4 primeiras letras, um hífen, 4 números, hífen e 2 números. Bom, então recapitulando, o que vai ser feito aqui na coluna do vendedor? Os nomes estão muito diferentes,
eles vão ser padronizados para iniciar com maiúsculas. E no caso aqui de código de produto, também existe um processamento que vai ser feito em cima do código errado. Para nivelar tudo, primeiro remove os hífens e depois acrescenta os hífens na posição correta. Esse vai ser o processamento. Bom, você está vendo aqui do lado 7 botões que correspondem aos vídeos, às atividades que vão ser feitas aqui. Essa primeira aula vai cuidar das duas primeiras macros, os 2 primeiros programas. Primeiro você tem um botão aqui, processar alterações versão 1 original. Então, por enquanto, só faça isso aqui. Clique no botão. Ao clicar no botão, você vai ver a macro iniciar. Vamos dar uma olhadinha. Pronto, ela iniciou. Você pode observar que ele está processando todas as linhas. E note uma coisa também que provavelmente você vai ver acontecer quando você rodar suas macros. Olha aqui em cima. O Excel não está respondendo. Dá a impressão que está tudo parado. Na verdade, o Excel está rodando, a macro está rodando, só que o Windows ele pode ter desviado o foco para fazer algumas tarefas internas. Isso é normal. Então dá a impressão que o Excel estava travado, mas ele não estava, a macro continuou rodando. Essa macro aqui, você até conseguiu ver as linhas sendo processadas. Pode ser que tenha uma situação que a tela congela, mas a macro está rodando. O fim dessa macro vai mostrar aqui uma caixinha de mensagem com o tempo total que levou para esse processamento, 26,1 segundos. E essa primeira macro escreveu aqui em cima, nesta célula, o tempo da macro original. O objetivo dessa série de vídeos é você comparar diversas técnicas e cada uma você vai associar no botão e quando rodar você vai comparar os tempos aqui. Muito bem, então, ok. Essa é a macro original. Observe o que ela fez aqui. A coluna de vendedor ficou niveladinha, todos os nomes sem espaços extras, com iniciais em maiúscula. E olha aqui, a coluna de código de produto também ficou certinha. Bom, agora vamos dar uma olhada na macro. Antes, existe um botão laranja aqui, que é se você quiser restaurar o banco de dados. Restaurar, trazer a versão errada dele aqui em cima. Existe uma outra planilha que está escondida aqui, a aba está escondida, e o que a macro faz? Simplesmente copia de volta o intervalo em cima deste local. Então, vamos processar. Pronto. Restaurou. Foi uma cópia simples. As 10.000 linhas erradas vieram aqui novamente. Agora vamos dar uma olhada nessa macro, a versão 1. Bom, se você não tiver com a guia desenvolvedor ativada, você ativa aqui. Arquivo, opções, personalizar faixa de opções e ligue a guia desenvolvedor. Ok. Aí ela aparece. Entrando nela, aqui você tem um grupo de comandos específico para o gravador de macro. Mas nós vamos entrar no ambiente do Visual Basic. Então basta você apertar esse primeiro botão ou usar o atalho Alt F11. Esse atalho ele alterna entre o Excel e a janela do Visual Basic, o editor do Visual Basic. Então eu vou clicar nesse botão. Pronto. Ele abriu aqui o editor do Visual Basic. Aqui você está vendo na parte de cima o menu, a barra de ferramentas, a janela de projeto chamada de Project Explorer e a janela de propriedades. Cada macro ela é escrita dentro de uma folha de módulo. Aqui você vê uma pastinha amarela, é só clicar no botão de mais e ele vai mostrar os módulos já existentes aqui. Vou só dar uma baixadinha aqui. Pronto. Assim que você entrar no ambiente do Visual Basic, abra a lista de módulos e dê um duplo clique no módulo 1. Se você quiser, você pode maximizar a janela. Uma dica, se você achar que as letras estão muito pequenas, você pode vir aqui, Ferramentas,
Opções, Formato do editor, e aqui você aumenta o tamanho. Você pode escolher, na verdade, qualquer fonte que está instalada no Windows, mas dê preferência às fontes de espaçamento constante. Quer dizer, cada caractere tem a mesma largura. Isso em programação é muito comum, porque você pode até fazer alinhamentos usando a barra de espaço. Se você usar uma fonte Arial ou Calibre, você não consegue isso. Só Courrier New, Consolas, Lucida Typewriter, Lucida Console, essas são as fontes básicas que vêm com Windows e são de espaçamento constante, e você pode usar. Mas qualquer fonte que você escolher, observe que você precisa ter aqui do lado a palavra ocidental. Se você escolhe uma outra fonte, ela pode carregar com caracteres de outro idioma, e aí acaba ficando bagunçado quando você tiver caracteres especiais. Então, eu escolhi aqui Consolas, ocidental, tamanho 14 pontos. Ok. Essa macro ela está já feita e toda comentada. Aqui você pode ver o que está sendo feito em cada linha. E existe aqui umas linhas de comentário, lembrando, linha de comentário você começa com um apóstrofo, o que vier depois é ignorado. Aqui a macro se chama processar 1, ela está atribuída naquele primeiro botão verde. Então, vamos dar uma olhada no que ela faz aqui. Em termos de dimensionamento de variáveis, ou declaração de variáveis, essa linha aqui, estou declarando a variável n do tipo long, é um inteiro longo. Eu vou guardar dentro dela a contagem de linhas do banco de dados, ou seja, eu vou processar, vou fazer aquele laço tantas vezes quanto forem necessárias. Então, se esse banco de dados aqui tem 10.000 linhas, então o n vai ser igual a 10.000. Outra variável, linha. Essa variável aqui também é um inteiro longo, ela vai indicar o número da linha que está sendo processada. Quando o laço começar, ele vai estar apontando para a linha número 1. Terminou de processar, próxima linha, avança para o número 2 e assim por diante. Então essa variável aqui vai ser um contador de linhas. Essa outra variável, t, ela vai ser usada para coleta de tempo. Para cronometrar quanto tempo vai levar o processamento. Então, vou guardar aqui o conteúdo de uma função de data e hora chamada timer. Essa outra linha aqui, ela garante que a planilha dados está selecionada. Apesar de você não estar vendo a guia da planilha, ela existe, ela tem um nome, ela se chama dados, é a primeira planilha. Isso garante que a macro vai rodar na planilha correta. Inclusive, isso daqui é uma das boas práticas. Quando você está gravando macro ou escrevendo um programa em VBA, tenha certeza de que as células que você vai se referir estão na planilha correta. Então, é uma boa prática colocar isso aqui no começo do arquivo, do programa. Rolando um pouco para baixo, dentro da variável n, eu vou calcular quantas linhas tem o banco de dados. Então, eu estou partindo da célula A4, que é o início, a linha de cabeçalho. A propriedade current region, ela parte de uma célula, expande para tudo ao redor dela e para quando eu tiver linhas em branco e colunas em branco. Então, nesse ponto aqui, ele selecionou todas as células do banco de dados. Propriedade rows é uma coleção de linhas desse intervalo. E a propriedade count, eu vou fazer uma contagem dessas linhas. Aí eu coloquei o -1 porque eu quero descontar a linha de cabeçalho. Lembre que a quantidade de registros é o total do banco de dados menos a linha de cabeçalho. Então esse cálculo aqui jogou na variável n o valor de quanto eu tenho de linhas no banco de dados. Essa linha aqui posiciona na primeira célula que vai ser processada, ou seja, no primeiro registro, célula A5. Depois aqui eu joguei na variável t o tempo. Lembrando, o timer é uma função de data e hora que vai retornar uma quantidade de segundos desde a última meia-noite. Ela é usada de forma separada, não tem muito sentido, mas ela é usada dentro de laços para você fazer a coleta de tempo.
Então a duração, na verdade, foi a primeira tomada de tempo que você fez, depois ele processa tudo, e aí você faz uma nova tomada de tempo e subtrai. A diferença é a quantidade de segundos que levou o processo todo. Agora, descendo aqui para o laço principal. Eu vou fazer aqui um laço for next. Então, para a linha variando de 1 até n, que é o total, se meu banco de dados tem 10.000 linhas, ele calculou aqui 10.001, subtraiu 1, ficou o total de registros, 10.000, e jogou no n. Então ele vai fazer esse laço aqui 10.000 vezes. O que ele vai fazer? Vai trabalhar na célula ativa. Aqui está a estrutura with, termina com end with. É como se você pegasse um objeto de destaque e colocasse esse objeto em evidência. Ele fica do lado de fora e dentro da estrutura você coloca só o que vai atuar em cima desse objeto, em termos de propriedades e métodos. Bom, a próxima linha aqui, ela vai converter os nomes para iniciais maiúsculas e remover os espaços. Bom, em relação à célula ativa, propriedade offset é um deslocamento. Estou deslocando nenhuma linha para baixo, uma linha para a direita. E eu vou fazer o que com essa célula aqui? Bom, primeiro, eu vou pegar esse mesmo conteúdo que está deslocado nenhuma para baixo, uma para a direita, vou colocar dentro dessa função de texto chamada strconv, string convert. O que ela vai fazer? Vai pegar um texto que você está fornecendo e aplicar um tipo de conversão. No caso aqui é para passar para proper case ou iniciais maiúsculas. É um caso de nome próprio. Depois, o resultado dessa função está dentro de uma função chamada trim. Trim é aparar, cortar. Ela vai fazer o quê? Ela vai jogar fora todos os espaços em excesso, antes e depois. Depois que tudo isso daqui for processado, vai ser jogado de novo na mesma célula, ou seja, ela vai ficar corrigida com essa transformação aqui. Próxima ação. A célula que está 3 colunas à direita, eu quero remover todos os hífens. Foi usada aqui uma função de texto chamada replace, substituir. E a sintaxe é assim, vou substituir dentro deste texto, que está deslocado 3 células à direita, o quê? Vou substituir o hífen por nada. Então, primeiro ele arrancou todos os hífens daqui. Próximo processamento aqui, ele vai montar um código do produto com este formato. Primeiro, as 4 letras, um hífen, 4 dígitos, um hífen e 2 dígitos. Como que isso é feito? Pegando o conteúdo, primeiro, a célula que está 3 à direita, que tem o texto errado, eu vou pegar os caracteres da esquerda, a função left. Quantos? Eu quero pegar os 4 da esquerda. Aí eu vou fazer uma concatenação com o hífen, aí vou concatenar, aqui continua na linha de baixo, lembre que o underline, ele sinaliza uma quebra de linha na listagem. Sempre tem que ter um espaço antes. Então aqui é a continuação da mesma instrução do VBA. O que vem em seguida? Função mid, ela vai extrair caracteres no meio do texto. De que texto? Do mesmo texto que está deslocado 3 à direita da célula ativa. A partir de qual posição? Da 5ª posição. Quantos eu vou tirar? 4. Lembrando que nesse ponto aqui os hífens todos já foram removidos, tá? Então a 5ª posição é onde efetivamente começa essa parte aqui dos algarismos. Agora eu vou concatenar com mais um hífen e finalmente essa parte à direita, a função write, eu vou pegar a mesma célula deslocada 3 à direita e extrair os 2 últimos caracteres dela. Então essa montagem toda aqui vai pegar todo o código que eu tinha removido os hífens e montar dessa maneira. Bom, próxima linha aqui é o comando que faz a célula ativa descer. Então, da relação à célula ativa,
eu vou apontar para a célula que está uma linha abaixo, nenhuma coluna à direita, ou seja, na mesma coluna, e estou pedindo para selecionar. O método select, ele seleciona um intervalo. Bom, isso aqui foi processado para a célula ativa, todas essas instruções. Terminei o processamento do registro do banco de dados. Continuando aqui o laço for next, a instrução next pega o contador de linhas e acrescenta quanto? 1, porque eu não coloquei o complemento aqui que é o step. Se o step é omitido, passo, né, ele assume que o incremento é 1. Então, chegando aqui, primeiro tinha começado com linha 1. Next, ele aumenta para 2. E repete tudo isso daqui. Ele vai fazendo, então, 10.000 vezes. Quando o número de linha ultrapassar o valor de n, aí o laço é quebrado. E aí ele continua aqui embaixo. Ele seleciona a célula 1, volta lá no início da planilha. E agora ele vai fazer o seguinte. Ele vai colocar na célula M5, que é aquela célula reservada para escrever a diferença de tempo. E aí, aqui em cima, eu tinha pego a função timer, que tem a contagem de segundos, e joguei na variável t. Depois de ele processar 10.000 vezes, eu estou fazendo isso daqui. Eu estou pegando o timer, que é quanto é a contagem neste exato momento, menos aquele valor que já estava guardado. Isso aqui dá uma diferença em segundos. E eu joguei na célula M5. E, finalmente, a caixa de mensagem. Message box. Eu estou concatenando essa frase aqui. Tempo total de processamento com... Aqui estou colocando na linha seguinte. Eu vou colocar o valor em segundos. Um valor com uma casa decimal. Estou usando aqui uma função de texto chamada format. Ela é ideal para fazer concatenações. Aí você pega um valor numérico, no caso é a diferença de tempo, e eu vou aplicar um formato. O formato qual é? Uma casa decimal. Isso aqui é o mesmo que você encontraria na planilha, quando você formata as células, categoria personalizada. Aí estou concatenando com a palavra segundos, com um espacinho na frente, e o ícone da informação. Muito bem, está explicado aqui o que a macro faz. Lembre que você pode rodar a macro de dentro do próprio editor do Visual Basic. Eu vou só dar uma diminuída aqui, pegar essa parede da esquerda, trazer um pouco para cá, para poder dar uma olhada na macro rodando. Vou até apertar um pouquinho a parede aqui. Pronto. Lembre que você pode rodar a macro de dentro da listagem dela, apertando este botão verdinho, ou a tecla F5. Então, vamos apertar o play, o botão verde aqui. Bom, a macro está rodando. Ah, olha só, aconteceu aquilo que eu tinha falado. Parece que está parado o Excel, mas não se preocupe, a macro está rodando. Olha só, o cursor está girando. Não tenho como interagir com o Excel nesse momento, porque a macro está trabalhando. Você não está vendo aqui. Isso é normal acontecer quando você faz laços longos. Olha, terminou normalmente. 23,4 segundos, tem uma diferençazinha, coisinha pouca. E é isso. Bom, o que a gente vai poder melhorar aqui? Primeiro, aqui você sabia que a macro tem 10.000 linhas nesse banco de dados para executar. Mas e se você for atualizando o banco de dados, frequentemente colocando mais e mais e mais informações, e aí de repente o usuário está executando a macro e não sabe quanto tempo vai levar. Aí é que vai entrar o que eu vou mostrar agora, como informar o usuário. Essa versão da macro ela vai ficar assim, como está, essa é a macro original. Feche a janela de módulo. Cuidado, não é esse X aqui em cima. Isso aqui você fecha o ambiente do Visual Basic, que é esse de baixo aqui. E agora um duplo clique no módulo 2. Pronto, ele abriu aqui. Aqui no módulo 2, a macro se chama processar 2, já está atribuída naquele botão, o segundo botão, que é esse aqui. Processar alterações. Por enquanto, a macro é a mesma, não tem diferença nenhuma. Agora que você vai começar a fazer as alterações. O que vai ser necessário? Primeiro, informar o usuário o que está acontecendo.
pelo menos dar uma mensagem. Mas se você usar a instrução message box, a macro interrompe para dar essa mensagem. O único local que você pode colocar uma mensagem que muda constantemente sem a macro parar é aqui embaixo na barra de status, essa barra cinza. Você já está habituado a ver comandos que pedem alguns complementos, por exemplo, copiar, colar. Você sempre vê indicações aqui embaixo, mas você pode escrever aqui também. Outro local é a barra de título, mas não é muito habitual você fazer isso. Dá para você colocar um título aqui que muda sempre, mas não é interessante. Use a barra de status, que ela é própria para isso. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, informar o usuário de que a macro está rodando, ou ela vai entrar no processamento demorado. Rolando aqui um pouquinho embaixo. Bem aqui antes do for, você vai colocar uma instrução que vai escrever na barra de status. A instrução é o seguinte. Primeiro você coloca o nome do objeto, lembrando que para modificar uma propriedade, a sintaxe é objeto.propriedade igual a valor. O nome do objeto é o application, que é o próprio Excel. Ou você escreve application, ou você escreve só as primeiras letras e aperta no teclado Ctrl espaço. Olha só, ele completa. Se você digitar algumas poucas letras e apertar Ctrl espaço, pode ser que tenha mais de uma palavra que comece com essas iniciais. Então ele apresenta uma listinha. E aí você seleciona. Mas se você digitar um número mínimo de letras que diferencie das outras, então ele completa. Muito bem. Objeto application. Agora, ponto. Ele vai expor aqui todas as propriedades e métodos do objeto application. Existe uma propriedade chamada status bar. Esse é o nome. Igual, agora você vai colocar entre aspas o que você quer escrever na barra de status. Por exemplo, processando, 3 pontinhos. Geralmente você usa reticências aqui para indicar que alguma coisa está em andamento. Tá? Muito bem. Vamos ver o resultado agora. Vou apertar o botão aqui, executar. Aí está executando. A tela aparentemente está congelada, mas não dá para ver nada. E ele escreveu aqui em si, deixou a tarja branca, dando a impressão de que o Excel está congelado. Então, agora é o momento de apresentar uma outra instrução que evita esse congelamento da tela do Excel. Por enquanto, a segunda versão da macro executou no mesmo tempo que a primeira. Pode dar uma variaçãozinha ou outra, depende do que o Windows está fazendo. Bom, você nem viu escrito. Aliás, viu, olha só, ele terminou a macro e continua escrito aqui embaixo. Porque você escreveu e nessa seção de trabalho do Excel ficou gravado aqui. Então o ideal é fazer assim. Copie essa instrução até o abre aspas aqui e cole lá no final. Pode ser depois do message box aqui, antes do end sub. Aí você cola e pronto. Então é só colocar application.statusbar igual a um texto vazio. Isso que acontece, ele vai limpar o que foi escrito na barra de status. Em vez de texto vazio, você pode usar também um nome reservado chamado empty. Quando você sai, ele fica em azul. Ele reconheceu essa palavra aqui. Empty quer dizer vazio. Você está colocando um vazio na barra de status, limpando. Agora, a instrução que eu vou mostrar é o seguinte. Antes de iniciar o laço, pode até ser que depois do application.statusbar, vamos lá no fim da linha, Enter, abrir uma linha nova. Vou colocar aqui uma instrução
que vai fazer o seguinte: ele vai liberar o Windows para fazer as tarefas pendentes e não vai concorrer com o Excel, quer dizer, ele não vai tirar a atenção do Excel, não vai tirar o foco. Essa instrução aqui. Do Events. Só isso. Depois, se você quiser escrever alguma coisa aqui do lado, escrever um comentário aqui, libera o Windows para executar eventos. Os eventos pendentes dele, alguma coisa que tiver processando que concorreria com o Excel, e aí ele não vai interromper mais. Vamos ver agora o efeito. Ele rodou até um certo ponto, escreveu aqui processando, mas a tela continua congelada. Por quê? Essa instrução foi executada uma vez, mas para você ver sempre o processamento sendo feito, você precisa colocar isso dentro do laço. Então, vai ter que executar 10.000 vezes. Então, vou fazer o seguinte: selecionar essa linha aqui, recorta, desce dentro do loop e cola. Só fazer o alinhamento aqui, que dentro de uma estrutura, tudo tem o tab, né, que é o recuo. Vai alinhar aqui o comentário. Agora vamos ver. Vou executar de novo. Olha só. Ele está executando, não congelou a tela do Excel. Se o Windows tiver alguma outra coisa para fazer, ele vai fazer, não vai travar a tela do Excel, não vai roubar o foco dele, porque essa instrução do Events libera o Windows, faz a tarefa e o foco retorna para o Excel. Vai demorar um pouquinho mais, porque ele está fazendo isso 10.000 vezes. Não é necessário fazer 10.000 vezes. No outro vídeo você vai aprender a controlar essa quantidade de vezes. Então, vamos ver quanto tempo ele vai levar agora. Já está na linha quase 9.000. Chegando na linha 10.000. Pronto. 43 segundos. Realmente ele deu um atraso bem maior. Mas como eu falei, não é necessário você executar isso aqui 10.000 vezes. Você pode executar a cada 100 linhas, a cada 200 linhas. Isso você vai aprender a fazer. E aí, claro, a macro vai acelerar. Mas eu diria o seguinte: mesmo se você não quiser acelerar a macro, só o fato de você já ter essa instrução aqui dentro do seu laço, você não vai ver o Excel travar. Então, mesmo que atrase um pouquinho, vale a pena, porque você vê a ação acontecendo aqui. Bom, aqui você aprendeu então a escrever na barra de status, aqui embaixo, limpar a barra de status e usar essa instrução do Events, ou seja, fazer os eventos, liberar o Windows para fazer os eventos dele. E isso não tira o foco do Excel. Agora, de volta aqui na planilha, eu vou restaurar o banco de dados. Pronto, recuperou o banco errado. Agora eu vou processar a versão 2 de novo com o do Events. Está aqui, está rolando. Agora que não tem a janela do VBA, dá para ver o banco de dados por completo aparecendo aqui. Ele vai demorar aí os seus 40 e poucos segundos. Vamos esperar um pouquinho. Depois ele vai trazer o tempo decorrido. E a macro já faz a célula ativa retornar para o início da planilha. Mais um pouquinho. Pronto, 41,2 segundos. Deu 2 segundos a menos. Normalmente, quando você roda a macro a partir da segunda vez, ela roda um pouquinho mais rápido, porque na primeira vez o VBA faz um processo chamado compilação. Ele, na verdade, é um checklist de tudo que está escrito aqui, atrás de nomes de variáveis, ver se está tudo correto antes de começar a rodar. Mas essa verificação é feita só na primeira vez que você roda a macro. Na segunda, não. Então ela já roda um pouquinho mais rápido. Bom, então é isso.
Nesse primeiro vídeo, você aprendeu então a colocar a instrução que coloca um título na barra de status. E também como fazer o processamento não ficar travado, ou seja, o VBA não fica com a tela congelada. E por agora é só. Então esse vídeo você já aprendeu essas duas pequenas coisas aqui que melhoram um pouquinho a comunicação com o usuário. Nos próximos você vai aprender a fazer, a ilustrar o progresso da execução do seu programa. Tá? Então a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.